Olá, comunidade. Quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu na casa dos meus avós, no rancho onde cresci. Não sei se isso pode ser chamado de paranormal, mas até hoje, quando me lembro, fico com a sensação de que nem tudo o que acontece neste mundo tem uma explicação lógica. Desde que me lembro, sempre houve cachorros na casa. Eles não eram exatamente animais de estimação, mas sim cães de guarda. Lá no meio do mato, os cães são indispensáveis. Eram eles que avisavam quando alguém se aproximava da casa e pareciam saber antes de qualquer um quando algo estava errado. Meu avô, como todos, dizia que os cachorros têm a capacidade de ver coisas que nós não vemos. Eu nunca soube até que ponto acreditar nisso, mas algo que aconteceu com um deles me fez entender o que ele queria dizer. Há alguns anos, quando ainda morava com meus avós, meu avô conseguiu um novo cachorro. Era um pastor preto, daqueles que impõem respeito só de olhar. Ele deu o nome de Toby, e desde o primeiro dia o cachorro deixou claro que era diferente dos outros. Ele não se comportava como os demais, não dormia junto com eles, não corria atrás das galinhas e nem ficava ansioso na hora da comida. Mas o mais estranho de tudo era que todas as noites, exatamente à 1 da manhã, ele ficava em alerta. Toby dormia perto da entrada, sendo o cachorro que dormia mais próximo de nós. E sem falhar, toda madrugada ele levantava a cabeça, farejava algo no ar e depois caminhava devagar até uma velha plantação de pepinos do mato na divisa da propriedade. Ele não latia nem rosnava, apenas ficava ali com as orelhas em pé, olhando para a plantação como se algo estivesse lá. Meu avô foi o primeiro a notar. Ele acordava ao ouvir Toby se movendo e olhava pela janela, vendo sempre a mesma cena. Durante várias noites ele observou em silêncio, sem nos dizer nada, até que em uma dessas madrugadas decidiu sair com uma lanterna para ver o que tanto havia ali. Foi aí que acordamos. Meu avô voltou mais sério que o normal, e ele já era um homem sério por natureza. Então perguntamos o que Toby estava vendo. Não tem nada, mas o cachorro continua olhando para lá, ele disse. Não perguntei o que ele achava que estava acontecendo, então ele apenas balançou a cabeça e mudou de assunto, mandando a gente ir dormir. Não insisti, mas aquilo me deixou intrigado. Fiquei pensando e decidi que queria ver também. Na noite seguinte, resolvi ficar acordado para ver com meus próprios olhos o que o cachorro fazia ali, naquela plantação de pepinos. E quando vi, entendi por que meu avô voltou com aquela expressão na noite anterior. Toby não estava sozinho. É difícil de explicar, mas quando o vi ali, tive a sensação de que ele estava acompanhado. Ele não se movia, mas sua respiração estava ofegante, como se estivesse se contendo. E então eu ouvi um assobio. Muito suave e baixo, mas estava lá. Não vinha da casa, nem da estrada. Vinha de dentro do mato e exatamente da direção para onde Toby estava olhando. O cachorro soltou um gemido baixo, daqueles que fazem quando estão desconfortáveis, mas não se moveu. Eu também não. Apenas fiquei ali, esperando que algo acontecesse e... aconteceu. O assobio se repetiu, mas dessa vez foi mais claro. Era como se alguém estivesse chamando-o do fundo daquela plantação de pepinos. Minha pele gelou completamente e tentei chamar Toby, mas minha voz não saía. Foi nesse momento que senti a mão do meu avô no meu ombro. Não sei há quanto tempo ele estava ali, mas quando tentei falar algo, ele apenas fez um sinal com a cabeça para que eu ficasse de boca fechada. Toby soltou um rosnado baixo e foi então que meu avô falou. Leva ele para dentro e não saia de novo. Ele não precisou repetir 2 vezes. Chamei Toby com um estalo de dedos e pela primeira vez em todas aquelas noites, o cachorro me obedeceu e correu até mim. Assim que fechamos a porta, meu avô apagou a lanterna e ficou um tempo olhando pela janela. Eu não queria perguntar, mas perguntei.
O que era aquilo, vô? Meu avô demorou a responder. Ele sentou-se em sua velha cadeira daquelas de marca de cerveja, suspirou e, sem me olhar, disse: quando um cachorro chora no mesmo lugar todas as noites, não chame ele, não se aproxime. Só escuta bem, porque tem alguém chamando ele. Na madrugada seguinte, Toby nunca mais voltou à plantação. Depois disso, começamos a deixá-lo dormir dentro de casa com a gente. Porém, em algumas noites, quando tudo estava em silêncio, eu ainda o ouvia rosnando baixinho enquanto olhava para a janela. Ainda era como se alguém que eu não podia ver ainda estivesse lá fora, esperando que desta vez eu saísse sozinho. Já fazia 5 anos que eu não tinha namorada, e para ser sincero, também não queria uma. Eu tinha entrado naquela fase de subir montanhas e era a única coisa que eu queria fazer. A excursão seria no sistema montanhoso da Sierra Madre Oriental, em San Luis Potosí, no México. Eu não conhecia a região, então me pareceu perfeita para explorar. Era cedo quando nos reunimos no ponto de encontro. Lembro-me que o sol ainda não tinha nascido e fazia bastante frio, afinal ainda era inverno, algo que eu não levei em conta quando paguei pela viagem. Aos poucos, os outros foram chegando e depois de algumas instruções dos guias, começamos a caminhada. A maioria do grupo já se conhecia e eu era o novato, então acabei ficando um pouco isolado. Até que uma jovem me alcançou e começou a puxar conversa. O nome dela era Catarina e ela me disse que era da cidade do México. Ela não estava muito agasalhada, apesar do frio intenso. Quando comentei sobre isso, ela disse que mais tarde o sol sairia e nos aqueceria, e que quanto menos peso carregasse, melhor seria. Concordei com ela e seguimos caminhando atrás do grupo. Conforme subíamos, a conversa era bem agradável, e em pouco tempo ela já tinha me contado grande parte da sua vida. Eu não falava tanto, pois sinceramente minha condição física não era das melhores, e falar enquanto se sobe uma trilha íngreme é muito cansativo. Ela, porém, parecia ter 4 pulmões e 3 bocas. Em certo ponto da caminhada, um dos guias me esperou e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, e que só estava economizando energia. Bom, se sentir tontura ou tiver algum tipo de alucinação, sente-se e nos chame. Eu fico com você. Essas foram as palavras dele. Seguimos em silêncio pelos próximos 30 minutos. Acho que Catarina percebeu que não era uma boa ideia continuar conversando enquanto subíamos. Em determinado momento, o grupo fez uma pausa, pois a próxima rota era mais difícil e precisávamos atravessar um por um com muito cuidado. Como eu tinha menos experiência, fui um dos últimos e me sentei para esperar os guias marcarem a rota e voltarem para nos buscar. Foi então que Catarina voltou a puxar conversa. Há um caminho do outro lado que é mais rápido, mas ninguém o usa porque tem medo, disse ela, enquanto observávamos o sol nascer sobre as montanhas. Como você sabe disso? Perguntei. Já estive aqui várias vezes, ela respondeu. E por que não diz isso aos guias, então? Eles não usam o trecho dos namorados, pois dizem que é muito perigoso. Mas, na verdade, eles têm medo da lenda desse lugar, ela falou. Naquele momento, Catarina prendeu totalmente minha atenção. De acordo com a lenda que ela contou, tudo girava em torno de um casal recém-casados que anos atrás tentara conquistar aquela mesma montanha. O marido era um alpinista profissional experiente e a esposa o acompanhava em suas viagens há alguns anos. Mas justamente naquela cadeia montanhosa, ocorreu um trágico acidente que os separou para sempre, deixando o amor deles marcado nas rochas daquele caminho. Um deles havia morrido ao cair no desfiladeiro e o outro, atormentado pela culpa e pela dor, decidiu se jogar do mesmo local. Segundo Catarina, esse trecho era muito usado porque era mais rápido
e, para falar a verdade, nem era tão perigoso. Mas desde o acidente daquele casal, coisas estranhas começaram a acontecer, levando a novas tragédias. Uma das histórias mais conhecidas envolvia um grupo de 4 alpinistas que sofreram uma queda. Nenhum deles morreu, mas ficaram perdidos por 2 dias inteiros, com fraturas. Quando foram resgatados, relataram que quem cuidou deles foi uma mulher alpinista que lhes dava água de seu cantil. Quando a descreveram para as autoridades, disseram que se tratava da mulher que havia morrido ali anos antes. Outras versões diziam que não apenas a mulher aparecia ajudando quem tivesse problemas naquela trilha, mas que também era possível ver um homem vestido com roupas e equipamentos de camping. Mas, ao chegar ao trecho dos namorados, ele desaparecia ao se lançar no precipício. Muitas pessoas começaram a associar os acidentes no trecho dos namorados com essas aparições, dizendo que eram os fantasmas do jovem casal provocando as tragédias. Mas Catarina pensava diferente. Eles não estão fazendo mal. Estão presos aqui porque, embora os 2 tenham morrido no mesmo lugar, suas mortes foram diferentes, explicou ela. A mulher morreu ao escorregar, após uma rocha se desprender. O marido a segurou com uma das mãos enquanto se agarrava a outra rocha, mas percebendo que não resistiria, ela decidiu se soltar para evitar que os 2 caíssem, pedindo a ele que fosse feliz. Ela morreu na queda e ele, devastado com o que acabara de acontecer e ignorando o último desejo da esposa, decidiu se jogar para morrer ao lado dela. Só que ele não morreu instantaneamente. Ele agonizou por 2 noites, até finalmente morrer tentando segurar a mão da esposa. Por isso, suas almas nunca se encontraram no além, porque a morte dele foi por escolha própria, o que o impediu de estar no mesmo lugar que ela. A única forma deles se reencontrarem e descansarem juntos seria finalmente atravessando aquele caminho. Para alguém tão desencantado com o amor quanto eu, essa história me parecia tão melosa que me deu vontade de comprová-la. Como percebi que demoraríamos um bom tempo ali esperando um por um atravessar, disse a Catarina que me levasse até o trecho dos namorados. Eu só queria conhecer o lugar e voltar. Ela abriu um enorme sorriso, aceitou e nos separamos do grupo. Conforme avançávamos, percebi que o caminho, na verdade, era mais simples do que o outro. Até aquele momento, não corríamos grande perigo. Eu não entendia por que o grupo havia seguido pelo outro lado. A única que não parava de falar era a Catarina. Ela parecia muito animada para chegar àquele lugar, e pelo conhecimento que tinha da lenda, era evidente que acreditava nela. Imagino que para ela era como visitar a Disney. Olhe lá em cima, dá para ver. Lá é o trecho dos apaixonados, ela gritou. Lá no alto era possível ver uma estreita cornija que se agarrava à lateral da montanha. De longe não parecia perigosa, mas conforme nos aproximávamos, podíamos notar que o caminho era extremamente estreito, permitindo a passagem de apenas uma pessoa por vez, que então precisava ajudar os outros a atravessar. Eu disse a Catarina que só queria conhecer o lugar da lenda, mas que se voltássemos pelo mesmo caminho, ainda poderíamos alcançar os últimos do grupo. Ela me respondeu que isso nos faria perder mais tempo e que seria melhor atravessarmos por ali para encontrá-los mais à frente. Eu não estava completamente seguro disso. O sol ainda estava bem acima de nós, mas havia algo no ambiente que me fazia se sentir desconfiado e com certo medo. Você deve passar primeiro, depois me ajuda a atravessar, disse Catarina quando chegamos ao ponto mais estreito do percurso. De um lado, via-se uma queda livre de cerca de 20 metros. Do outro, o caminho se tornava mais largo e seguro. Eu não conheço a rota e não sei como atravessar, eu falei. Confio em você, você consegue. Parte do motivo pelo qual eu estava há tanto tempo sem um relacionamento eram minhas inseguranças. Eu me sentia insuficiente, e ouvir alguém depois de tanto tempo dizer que confiava em mim foi como estar parado na beira de um arranha-céu olhando para o abismo.
Eu só precisava de um empurrão, e aquelas palavras foram esse empurrão. Com a ajuda das minhas ferramentas e habilidades de escalada, consegui atravessar sem problemas. Dei o sinal para Catarina me seguir e ela começou a caminhar. Então uma voz sussurrou em minha mente: prenda bem a corda. Era como se tivesse recebido uma ordem, e eu precisava cumpri-la. Pedi a Catarina que parasse e fiz o que a voz mandou. Prendi uma corda nas rochas e a joguei para ela. Ela amarrou a corda em seu arnês e começou a caminhar novamente. Eu segurava a corda do outro lado, guiando-a sobre onde pisar. De repente ela deu um passo em falso e uma pedra se soltou do chão. Catarina caiu no precipício, mas por sorte a corda impediu que ela despencasse. Ela ficou pendurada em uma rocha e fiz o que pude para ajudá-la a subir, puxando a corda com todas as minhas forças. Conseguimos evitar um acidente fatal naquele lugar. Eu estava tão nervoso que não me lembro de muitos detalhes da conversa que tivemos depois que finalmente a ajudei a atravessar. Mas me lembro bem do seu abraço e das lágrimas em seus olhos. Ela parecia tão feliz que, por puro nervosismo, comecei a chorar junto com ela. Então eu vi. A poucos metros de nós, parado, estava um homem com uma mochila nas costas. Ele olhava para Catarina com um enorme sorriso. Quando ela o viu, correu para abraçá-lo e os dois deram as mãos. Em seguida, seguiram pelo caminho sem nem olhar para mim. Não sei se foi efeito da adrenalina ou das lágrimas, mas enquanto caminhavam, Catarina e aquele homem simplesmente desapareceram como fumaça. Naquele momento, compreendi tudo, e a felicidade deu lugar ao medo. Eu não sabia para onde ir, mas decidi seguir o caminho marcado por aqueles que já haviam passado antes por ali. Assim, cheguei ao ponto onde estava o grupo. Ao me verem, todos se sentiram aliviados, pois pensavam que algo ruim havia acontecido comigo. Eles estavam prestes a voltar para pedir ajuda às autoridades quando apareci. Onde você estava? Por onde atravessou? Atravessei pelo trecho dos namorados, respondi. Eles não entendiam como eu conhecia aquele lugar se nunca antes havia estado naquela cadeia montanhosa. Com quem você se encontrou? Perguntou o líder da expedição. Com uma mulher chamada Catarina, respondi. Seus rostos ficaram pálidos. Eles não esperavam uma resposta tão direta. Foi então que decidiram encerrar a expedição. Disseram que encontrar aquela mulher na montanha era um mau presságio e que correríamos perigo se continuássemos. Um dos guias, que tinha me esperado horas antes para verificar se eu estava bem, me fez outra pergunta. Era com ela que você estava conversando de manhã, não era? Eu respondi que sim, e foi aí que descobri que todos achavam que eu estava louco. Eles me viam conversando sozinho, como se estivesse dialogando com alguém invisível. Por isso, o guia havia voltado para me checar. Ele achou que eu estava sofrendo do chamado mal da montanha. Catarina só existiu para mim. Ninguém mais a viu naquele dia ou durante toda a trilha. Era como se ela tivesse me escolhido para cumprir seu destino. Como se soubesse que eu estava ali para ajudá-la a atravessar e finalmente se reencontrar com o amor da sua vida. Quando voltei para casa, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Sonhava com ela e acordava quase chorando. Era como se ela tentasse me dizer algo, mas eu não entendia. Até que recebi a ligação de Jorge, o guia da expedição e irmão de Catarina. No telefonema, Jorge me confessou que começou a escalar depois da morte da sua irmã. Ele queria honrá-la subindo montanhas, e quando soube dos rumores sobre os avistamentos da irmã, decidiu se especializar naquela zona e subir frequentemente na esperança de vê-la. Mas infelizmente ele nunca conseguiu. Ao saber que eu a havia encontrado, ele não soube como reagir, por isso havia suspendido suas escaladas. Mas agora, queria que todos soubessem sobre aquele encontro. Contei tudo o que lembrava, como ela finalmente havia se reencontrado com seu marido e desaparecido.
Isso pareceu trazer muita paz para Jorge, pois ele sentia que finalmente poderia parar de procurar sua irmã no trecho dos namorados. Em outubro, vi uma publicação no Facebook informando que a empresa de exploração se despedia de Jorge. Ele havia sofrido um acidente nas Barrancas del Cobre, em Chihuahua. Jorge morreu tentando salvar 2 pessoas presas em um barranco. As testemunhas contam que antes de falecer, ele disse algumas palavras para alguém que ninguém mais conseguia ver. Todos intuíam que era sua irmã. Não espero que acreditem em mim, mas essa é uma história real que contarei para meus filhos e netos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Na época desse acontecido, eu estava ficando na casa da minha amiga durante o fim de semana, pois ela fez uma viagem longa com a família. Ela tinha um gatinho com medo de tempestades, e nesse fim de semana em específico, estava previsto um temporal bem forte. O gato dela, porém, era muito independente e geralmente ficava sozinho pelos cômodos. Isso já acontecia antes mesmo de minha amiga sair e continuou durante todo o fim de semana. Isso aconteceu no sábado e passei a noite lá sem nenhum problema. O gato dela, chamado Mom, lidou bem com a tempestade. Naquela manhã, aproveitei para relaxar no sofá confortável e ler. Eu sempre adorei ficar na casa da minha amiga porque era no meio da floresta, em um lugar isolado e tranquilo. No meio do dia, no entanto, o telefone fixo tocou. Isso foi na época em que ainda eram comuns. Atendi caso fosse minha amiga tentando falar comigo, mas apareceu como número desconhecido, então não atendi. Alguns minutos depois, o telefone tocou novamente. Apareceu a mesma coisa, número desconhecido. Dessa vez, o toque terminou e uma voz foi gravada na secretária eletrônica. Era uma voz masculina, e ele apenas disse o nome da minha amiga, como se estivesse perguntando se ela podia ouvi-lo. Depois disso, ele ficou alguns segundos em silêncio e desligou. Eu não sabia se era alguém com quem ela estava conversando, um parente ou algo assim, então apenas mandei uma mensagem para avisá-la que alguém havia ligado para o telefone fixo. Só achei estranho que tivesse aparecido como um número desconhecido. Nas 3 horas seguintes, mais 2 chamadas vieram do mesmo número, mas sem novas mensagens de voz. Minha amiga não respondeu minha mensagem e imaginei que ela devia estar ocupada. Não me preocupei muito com isso. Fiz comida e passei o resto do dia sem fazer muita coisa. Mais tarde, por volta das 8 ou 9 da noite, escolhi um filme para assistir no quarto. Estava mais ou menos na metade quando me lembrei de verificar se o Mon tinha comida e água. Fui até o andar de baixo e fiquei confusa ao vê-lo parado bem na frente da porta de entrada, olhando fixamente pela fresta da porta, como se estivesse esperando que ela se abrisse. Chamei seu nome e ele olhou para mim, mas só por um instante, antes de voltar a encarar a porta. Isso me deixou um pouco assustada, mas me aproximei da porta e olhei pelo olho mágico. O vidro estava embaçado por causa da chuva, então tudo estava meio borrado e difícil de distinguir. Mas então algo se moveu o suficiente para eu perceber que havia algo ou alguém do outro lado da entrada. Fiquei um pouco inquieta, mas continuei tentando obter uma visão mais clara do que estava vendo. Eu realmente queria saber se havia alguém lá fora, mas ao mesmo tempo não queria abrir a porta caso realmente tivesse. 2 ou 3 minutos se passaram sem nenhuma mudança no que eu conseguia ver, então comecei a achar que estava me assustando à toa. Afinal, se alguém estivesse ali, já teria batido na porta. Saí dali para conferir a comida e a água do Mon e peguei um lanche para mim. Quando passei pela porta de novo, Mom não estava mais lá. Olhei novamente só para checar e algo parecia diferente. Ainda estava embaçado e difícil de enxergar,
Mas uma das formas que eu tinha visto antes não estava mais lá, como se tivesse simplesmente desaparecido. Será que realmente tinha alguém parado ali o tempo todo? Sentindo um arrepio, peguei Mom e o levei comigo para o quarto. Liguei o filme de novo e me sentei na cama. O tempo todo não conseguia me livrar de uma sensação estranha e incômoda. 30 minutos depois, de repente, Mom pulou da cama e foi até a porta do quarto. Ele não arranhou, nem olhou para mim como se quisesse sair. Apenas ficou parado ali encarando a fresta na parte de baixo da porta, do mesmo jeito que fez na porta da frente. Ele fazia isso como se tivesse alguém do outro lado. Meu coração disparou na mesma hora e com a voz trêmula chamei seu nome, mas ele continuou focado na porta. Levantei-me devagar e andei em silêncio até lá, encostando o ouvido contra a madeira. Não ouvi nada. Então me abaixei e olhei pelo vão entre a porta e o chão. Meu corpo inteiro se jogou para trás. Havia alguém parado bem do outro lado da porta, a poucos centímetros de distância. Meus olhos imediatamente foram para a maçaneta. Eu nunca tinha trancado a porta. Com um movimento rápido, girei a chave. Assim que fiz isso, a pessoa do outro lado saiu correndo. Ouvi os passos descendo as escadas, e então nada mais. Liguei para a polícia e depois para minha amiga. Quando os policiais chegaram, a casa já estava vazia e ninguém foi encontrado. Com todas as informações, parecia que o invasor provavelmente era um perseguidor. Provavelmente o mesmo que fez as ligações. A polícia tentou rastrear o número do telefone, mas sem sucesso. Então o caso ficou por isso mesmo. Sinto pena da minha amiga, porque quem quer que fosse aquele homem, ele claramente estava perseguindo ela, não a mim. Não sei se foi só uma coincidência ele aparecer justamente no fim de semana em que ela estava fora, ou se ele queria invadir uma casa que achava estar vazia. Afinal, eu nunca atendi o telefone, então ele provavelmente estava confiante de que a casa estava desocupada. Talvez estivesse planejando esperar e pegá-la de surpresa quando ela voltasse de viagem. Bom, nunca descobrimos quem era essa pessoa ou o que ela realmente queria. Meu filho do meio está no último ano da faculdade. Na maior parte do tempo ele é um bom garoto. Porém, estou um pouco irritado com ele agora, porque ele acabou de me pedir dinheiro para uma viagem de férias para o Havaí com seus amigos, o que me pegou um pouco de surpresa. Como eu disse, ele é um bom garoto e quero que ele se divirta, mas algo na forma como ele pediu me incomodou. A mãe dele tem lutado com problemas de saúde mental ultimamente, e teria significado muito para ela tê-lo por perto. Bom, acho que ele está mais preocupado em ficar bêbado em uma praia com seus irmãos de fraternidade. Não posso nem dizer que o culpo por isso, pois eu era exatamente assim quando tinha a idade dele e vejo muito de mim nesse garoto. Na verdade, tudo isso me fez lembrar dos meus próprios dias de faculdade e trouxe à tona uma memória que não pensava há muito tempo. E é essa história que estou prestes a contar. Em 85 fiz faculdade em Wharton, algo de que me orgulho muito. Era e ainda é a escola de negócios mais prestigiada do mundo e eu levava essa reputação a sério. Eu me divertia, mas também trabalhava muito. Eram outros tempos. Muitos colegas eram completamente malucos, tipo o Lobo de Wall Street, e eu fazia o meu melhor para não ser arrastado para esse estilo de vida. No meu terceiro ano, no entanto, fiz algo um pouco impulsivo. Eu estava namorando uma garota porto-riquenha chamada Maria Muniz, de quem me lembro com carinho. Em vez de ir para casa nas férias de primavera, como eu costumava fazer, Maria me convenceu a ir para a ilha conhecer sua família. Era minha primeira vez lá, e querendo impressioná-la, aceitei sem hesitar. Dito isso, eu estava um caco de nervos. Não queria estragar nada,
e Maria sempre brincava sobre como as famílias porto-riquenhas eram abertas. Então eu sabia que eles já sabiam muito sobre mim. No fim das contas, minha ansiedade era injustificada. Quando os conheci, me dei bem com todos, e parecia que eles gostaram de mim. A maior parte da viagem foi para conhecer seus parentes, mas tivemos tempo para alguns passeios só nós dois. Afinal, estávamos de férias. Um desses passeios foi uma trilha por El Yunque. Nenhum de nós tinha carro, então a mãe da Maria nos levou e nos deixou na entrada de uma das trilhas mais populares. O plano era caminhar, curtir a paisagem e tomar um pouco de rum que tínhamos levado escondido. Tudo parecia perfeito, mas logo percebemos um grande problema. A trilha que queríamos fazer estava fechada. Não me lembro exatamente o motivo, talvez enchente, mas Maria ficou muito chateada. Tentei acalmá-la e sugeri fazermos outra trilha, já que havia várias opções na floresta. Mas ela não quis saber e disse que aquela era a trilha principal e que as outras nem chegavam perto. Eu não conseguia entender como uma trilha podia ser tão melhor que as outras, mas aprendi cedo que não valia a pena discutir com ela sobre esse tipo de coisa. Então perguntei o que ela queria fazer, e ela sugeriu que fizéssemos a trilha fechada mesmo assim. Como eu disse, eu era meio rebelde na época e ela também, então quando ela propôs isso, eu topei na hora. Viemos até ali e não íamos deixar uma simples regra nos impedir. Ela me lançou um olhar e foi o suficiente. Esperamos até não ter ninguém por perto. Passamos pelas barreiras e começamos a trilha, rindo como dois idiotas. No começo, sentíamos como se tivéssemos a floresta inteira só para nós. Algo incrível, considerando que aquela trilha seria muito movimentada normalmente. Caminhamos um bom tempo, passando por pequenas cachoeiras e admirando a beleza da floresta. E sim, também bebemos um pouco. Nada exagerado, apenas o suficiente para dar uma leveza ao momento. Mas então, do nada, Maria gritou e pulou para trás, quase me derrubando. Isso me deixou em alerta imediato, mas eu não sabia o que tinha assustado ela. Olhei ao redor freneticamente até que vi. Um pouco mais à frente, no meio da trilha, havia o que parecia ser uma doninha recém-decapitada. Vou repetir. Era uma doninha grande e a cabeça dela estava completamente ausente. Mandei Maria ficar onde estava e me aproximei do corpo, torcendo para que fosse um brinquedo de pelúcia ou algo assim. Mas não era. O corte era muito preciso para ser qualquer coisa além de um golpe de faca, o que era assustador. O pior de tudo, o corpo ainda não tinha começado a feder, ou seja, aquilo tinha acontecido há pouco tempo. Maria tremia e tentei tranquilizá-la dizendo algo idiota, como crimes em parques nacionais são raros, mas eu mesmo não tinha explicação. A abracei e a levei adiante, tentando bloquear sua visão daquilo. Só queria nos afastar o máximo possível daquele animal morto. Andamos em silêncio por um tempo, mas o clima já estava arruinado. Eu tentava animá-la, mas nada funcionava. Até que finalmente ela admitiu que queria voltar. Não discuti, mas no fundo estava temendo passar novamente pelo lugar onde o animal estava. Queria evitar que Maria olhasse, então pedi que mantivesse a cabeça baixa. Mas quando chegamos ao local, o corpo não estava mais lá. Alguém o tinha movido. Meu coração disparou e comecei a olhar ao redor, esperando ver alguém escondido entre as árvores. Foi então que vi que a doninha estava pendurada em uma árvore por barbante, com as patas amarradas. Um líquido esverdeado e nojento pingava do corpo, enquanto ela girava lentamente ao vento. Soltei um palavrão alto, o que fez Maria abrir os olhos. Assim que viu aquilo, ela soltou um grito de puro terror. Peguei seu pulso e gritei para corrermos. Enquanto fugíamos, um grito ensurdecedor ecoou pela floresta. Era uma mulher e parecia alguém sendo atacado. Maria soluçava de pânico e não conseguia mais correr direito.
Minhas pernas queimavam, mas eu não parava, pois precisávamos sair dali. Quando finalmente chegamos à entrada da trilha, vi um guarda florestal nos esperando. Ele parecia furioso e assim que passamos pelas barreiras, ele começou a gritar sobre quebrar as regras. Mas então ele viu Maria, em prantos e exausta. Contei tudo, sem omitir nada, e ele nos levou a um posto de guarda. Chamaram a polícia e tive que repetir a história algumas vezes. A mãe de Maria chegou e fomos embora. Nunca soube se investigaram ou encontraram algo. Maria e eu terminamos no verão seguinte, e nunca mais tive notícias dela ou da família. Até hoje não faço ideia de quem soltou aquele grito, e acho que nunca vou querer descobrir. Meu nome é Miriam, e passei quase toda a minha vida adulta trabalhando na área de hospitalidade. Nasci na Áustria, em uma vila alpina não muito longe de Innsbruck, a capital de esqui da nossa região, então naturalmente passei muitos invernos trabalhando em estações de esqui na área. A história que estou prestes a contar aconteceu há muitos anos. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, então ainda era bastante jovem e ingênua. Eu estava juntando dinheiro para uma viagem de carro pela Austrália, onde eventualmente acabaria me estabelecendo como adulta. Ironicamente, sempre odiei neve e clima frio. Havia acabado de conseguir um emprego como garçonete em uma estação de esqui. Decidi trabalhar como garçonete principalmente para melhorar meu inglês, pois havia muitos turistas internacionais na região. Eu e os outros funcionários da cozinha nos divertíamos muito, pois os gerentes não eram controladores e nos davam muita liberdade. Tenho boas lembranças daquela primeira experiência longe de casa e de todos os amigos que fiz lá. Era um trabalho árduo, claro, correndo de mesa em mesa, alternando entre alemão e inglês rapidamente. Mas também havia muitas horas mortas durante o dia, enquanto os hóspedes estavam esquiando, e eu costumava usar esse tempo para dormir ou ler um livro, já que eu mesma não tinha nenhum interesse por esqui. Não era incomum que alguns funcionários da cozinha e do atendimento se reunissem após o jantar. Éramos jovens, longe de casa. Muitos de nós, na verdade, vinham da Itália e da Alemanha, então acabamos formando um grupo muito unido. Passávamos o tempo na sala comum da residência dos funcionários, bebendo cerveja, jogando jogos de tabuleiro e conversando sobre a vida. Era a única diversão por lá, já que a estação ficava na base da montanha, longe da cidade principal e sem conexão com ela durante a noite. Também era uma época em que os smartphones ainda não existiam, talvez tempos mais simples, onde a interação humana era muito mais valorizada. Pelo menos essa é a minha opinião. Entreter-nos contando histórias de terror e lendas sobre a floresta próxima era algo comum. Uma colega, a senhora que limpava quartos na mesma estação há mais de 10 anos, me contou que não era incomum que esquiadores de regiões remotas se perdessem lá, se machucassem ou morressem antes que qualquer socorro pudesse encontrá-los, se é que eram encontrados. O problema é que existem muitos becos sem saída dentro da floresta, clareiras que parecem trilhas, mas que na verdade levam a uma área mais densa de mata, o que obriga qualquer esquiador a seguir a pé. O terreno é rochoso e irregular, características que podem ser facilmente escondidas pela neve, criando armadilhas para turistas inexperientes. Ao final de uma dessas noites, depois de beber um pouco demais, acabei ficando sozinha na sala comum. Acho que era por volta da meia-noite e todos já haviam ido dormir. Apesar de estar um pouco bêbada, eu não estava realmente com sono, talvez porque eu tinha passado a tarde inteira dormindo. Peguei as garrafas vazias e percebi que a lixeira onde colocávamos o vidro estava cheia, então suspirei, coloquei meu casaco de inverno e me resignei a sair no frio para chegar até as lixeiras de reciclagem.
Era uma noite gelada, já que estávamos no meio da temporada de inverno. Podia ver as estrelas com uma definição incrível, pois ali havia muito pouca poluição luminosa. As lixeiras ficavam a uns 100 metros atrás da residência, ao lado de uma estrada que costeava a floresta que mencionei antes. A floresta estava completamente escura e as sombras dos picos das montanhas se erguiam atrás dela. Tudo estava silencioso, mas eu não conseguia afastar uma sensação estranha que me deixava em alerta. Não sei exatamente do que eu estava com medo. Eu era jovem e, sendo mulher, sempre me sentia um pouco desconfortável ao estar sozinha lá fora à noite. Joguei cada garrafa na lixeira com um estrondo alto e corri de volta para dentro. Não vou mentir. Soltei um suspiro de alívio ao fechar a porta dos fundos atrás de mim. Eu estava no saguão, onde geralmente deixamos os esquis e sapatos quando ouvi alguém batendo na porta. O sangue gelou em minhas veias e eu prendi a respiração. Minha primeira reação foi fingir que não tinha ouvido nada, mas depois de meio minuto bateram novamente e então eu perguntei: "Quem está aí?" "Olá, pode me deixar entrar? Está congelando aqui fora", respondeu uma voz masculina em um tom baixo e cansado. Olhei pelo olho mágico e vi um homem jovem. A primeira coisa que notei nele foi que suas roupas eram extremamente inadequadas para a estação. Ele usava apenas uma camiseta branca e uma calça jeans azul. Pude ver que ele estava tremendo de frio e mal conseguia manter os olhos abertos. Minha primeira impressão foi que ele poderia ser um dos hóspedes da estação que se perdeu. Como eu disse, estávamos no meio do nada. Havia apenas um punhado de construções em um raio de 10 quilômetros e todas as pessoas na área eram ou turistas ou trabalhadores sazonais. Além disso, ele parecia estar prestes a morrer de frio. Sei que parece incrivelmente ingênuo, mas abri a porta para deixá-lo entrar. O homem entrou cambaleando e vi que estava descalço. Isso me pareceu extremamente bizarro. Quanto tempo ele havia caminhado antes de chegar à residência? Seus pés estavam brancos e azuis, provavelmente prestes a congelar. Senti uma pena enorme dele, imaginando se ele teria que amputar os pés. Fiz com que ele se sentasse na sala comum, onde ele se encolheu perto do aquecedor. Com minhas mãos tremendo, corri para lhe trazer algo quente para beber. "Vou chamar uma ambulância", eu disse. Não, preciso voltar", ele respondeu. "Você está louco? Você não pode ir a lugar nenhum com seus pés assim." Ele me olhou diretamente nos olhos e com uma seriedade absoluta respondeu: "Ele segue. Ele vai me encontrar e eu preciso ir." Naquele ponto eu estava completamente convencida de que ele estava louco. Ele tinha alucinações. Li algo sobre os efeitos do frio e da exaustão na mente humana enquanto estava na escola. Eu estava extremamente desconfortável. Não queria ficar sozinha com ele e comecei a me arrepender de tê-lo deixado entrar antes de pedir ajuda. "Fique aqui, vou chamar ajuda", eu disse novamente, tentando não deixar transparecer meu medo. Saí lentamente da sala comum sem perder contato visual com ele, e então literalmente corri escada acima até o único telefone fixo de toda a residência. Primeiro chamei uma ambulância e depois liguei para a polícia. Então bati na porta de um dos meus colegas, explicando o que havia acontecido, e nós dois descemos juntos. Esse colega era o homem mais velho, sempre muito calmo e no controle da situação. Senti-me mais segura sabendo que ele estava ao meu lado, mas ao entrarmos na sala comum, a encontramos vazia, sem nenhum rastro de que alguém esteve ali comigo. Corri para a porta dos fundos, onde, com a luz do dia, vi pegadas descalças na neve. Elas iam e voltavam em direção à floresta do outro lado da estrada. A equipe de emergência chegou em cerca de 1 hora e vasculhou a área, mas não encontrou absolutamente nada. As pegadas na floresta levavam a uma área rochosa, onde era muito difícil segui-las. Eles decidiram tentar novamente com a ajuda mais forte da luz do dia,
mas uma nevasca chegou cedo pela manhã, apagando todos os possíveis rastros e tornando o resgate perigoso. Os gerentes da estação verificaram a lista de hóspedes e aparentemente ninguém estava desaparecido. Esse encontro foi bizarro e até hoje não entendo como aquele homem estava vivo naquele frio.